Eu quero compartilhar com vocês 3 coisas que mudou o meu dia a dia, né? 3 coisas que eu tenho feito, que tem mudado essa Larissa que acorda procrastinando, acorda e já tá sem vontade, acorda e tá sem ânimo, né? Eu quero compartilhar 3 coisas que eu tive que fazer para que esse cenário viesse mudar, tá? Na minha vida. Se você tiver papel e caneta e quiser anotar, já comece anotando. Ao acordar, a Lari teve que... Ao acordar não, primeiramente foi ao dormir mesmo, né? A Lari começou a colocar o celular no quarto ao lado. Eu tive que colocar o celular no quarto ao lado. Não dava mais pra me dormir com o meu aparelho celular. Gente, simplesmente eu tava com o celular até 1, 2 horas da manhã. Você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa ter uma noite de sono. Ah, eu queria acordar todos os dias às 5, mas se você dorme 2, 3 horas da manhã, o seu corpo não vai ter a quantidade de sono necessária para poder descansar e você acordar animada, né? Já teve vez de eu dormir tarde e acordar cedo, gente, parece que um carro passou em cima de você. Você faz, mas você não faz com tanta excelência. Então, assim, eu ouvia as pessoas falar e eu não dava muita ideia. Eu falava, não tem nada a ver. Pessoal, quando eu comecei a dormir na faixa de 10, no máximo 10 e meia, porque o meu máximo era de madrugada pra cima, né? 3 horas da manhã era o meu limite. Gente, mudou completamente, né? Meu corpo começou a acordar sem precisar despertar o despertador, sem precisar ninguém me chamar, sabe? Eu sempre gosto de deixar uma gretinha assim na cortina, eu não durmo com o quarto muito escuro. Assim que eu deixo aquela gretinha que o sol já entra assim, porque o sol entra direto na minha cama fica bem assim, de frente, eu já acordo, o sol já tá lá, sabe? Então aquela claridade entra. Agora aquele quarto escuro, as cortinas escuras, você vai passar do horário, vai errar horário, né? Não vai conseguir acordar. Então uma das coisas que eu tive que fazer é parar de levar o celular pro quarto, né? Por 2 motivos. Uma, porque aquilo pode estar atrapalhando o seu relacionamento. E 2, porque você pode passar do horário que é pra você dormir. Então, pega isso, por favor. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. Eu sei que no início é difícil. Eu também custei conseguir. Mas quando eu comecei a aplicar, eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Tá? Vai ajudar muito e vocês depois vão vir me contar. A segunda coisa foi, quando eu tava dormindo sem o celular, eu estava acordando sem o celular. Então, acorde sem o celular. Acorde sem o celular, gente. Aprenda a acordar sem o celular. Mas não é só porque liga ao dormir sem o celular, mas o acordar sem o celular, eu quero te explicar exatamente o que eu quero dizer que mudou definitivamente as minhas manhãs. E tem ajudado muito nesse processo de procrastinar. Eu tenho deixado o celular dormir no quarto ao lado e é os dois, tá? E vale lembrar que quando o celular dorme no quarto ao lado, lá você coloca o despertador, pra quem quer acordar mais cedo. Eu até esqueci de concluir isso no primeiro tópico, né? Me veio agora a memória e decidi concluir. Por quê? Porque ele despertando de lá, você não mete a mão no telefone e continua dormindo. Pra você que tem um foco, quer acordar mais cedo, quer acordar com propósito, coloca o celular pra dormir ao lado, mas deixa o despertador no quarto ao lado. Porque aí você vai ter todo o trabalho de levantar, pra poder ir lá, desligar, e bota aquela soneca que fica lá buzinando no seu ouvido pra você levantar mesmo. Levantou, não desliga e volta a deitar. Levanta e vai no banheiro, lava esse rosto, tá? Lava esse rosto que você vai ver que você precisa ficar de pé e vai fazer total diferença, né? Hoje em dia o celular desperta, eu saio de lá e eu vou pro banheiro, não só lavar o rosto, mas eu vou tomar meu banho, porque o banho ele te desperta, e quando ele te desperta você consegue manter de pé e engrenar na rotina, tá? Agora o 2, acordar sem o celular. Por que acordar sem o celular, pessoal? Quando eu tava dormindo com o celular, automaticamente, quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era o quê? Pegar no celular. Eu já acordava e já tava lá no Instagram vendo as notificações, já estava respondendo, já entrava no WhatsApp. Então, tipo assim, eu já fazia múltiplas coisas ao mesmo tempo na parte da manhã. E, tipo, eu nem parava pra poder agradecer pela noite que eu tive, fazer outras coisas antes, não. A primeira coisa, nem um bom dia pro meu marido não dava. Era aqui, ó, deixa eu ver o que aconteceu, deixa eu ver o que aconteceu, aonde chuva despencando em tal lugar, carro bateu ali, pegando as notícias. Eu já acordava com a minha mente totalmente acelerada. Gente, isso aqui é dopamina barata. O seu cérebro nunca fica satisfeito. Você já reparou que você sai de uma notícia, você entra em outra, você responde um, você responde outro, você vai respondendo, e você nunca tá satisfeito, você já acorda ali no 280? Então era isso que acontecia comigo. E dali eu já saía, ia pro TikTok, respondia. E aí dali eu já tava vendo uma receita, eu já tava vendo um Reels, já tava vendo... Quando eu ia ver, que eu deparava por mim, pessoal, assim que eu acordei, eu já tinha ficado 3 horas no celular em cima da cama. Eu não tinha nem descido da cama, eu já tava 3 horas no telefone. Então, tipo assim, aquilo ali, o meu dia ficava totalmente improdutivo. Por quê? Porque nada eu conseguia concentrar. Se eu precisasse fazer um orçamento, eu não conseguia concentrar. Eu fazia o orçamento, eu começava o orçamento e vinha aqui, ó. Aí eu vinha ali no orçamento e ó, começava a responder uma mensagem, voltava no orçamento e olha no Reels, ia no TikTok. Então eu ficava naquele ciclo vicioso ali, sabe? Eu não conseguia fazer nenhuma tarefa sem olhar o celular. Tinha dia que eu ia varrer a casa e olhava se tinha notificação no WhatsApp. Eu passava um pano e vinha conferir se tinha mais outra notificação. E eu saía pra poder lavar o banheiro e aí eu voltava. E tipo, o serviço ia picando, sabe? E eu falei, meu Deus, eu não aguento isso mais. E foi a partir dali que eu falei, não dá pra acordar e pegar no celular. Hoje o que a Lari faz? A Lari dorme sem o celular e eu acordo sem ele.
O celular fica aqui nesse quarto, onde eu estou gravando, em cima dessa mesa mesmo. Essa porta fica fechada. Hoje eu não acordo mais com o despertador. A própria luz solar, o meu corpo acostumou com a luz solar. Glória a Deus. A luz solar entra no meu quarto e ali por volta de 7, 7 e meia, quando eu não tenho compromisso, eu posso acordar, que dá tranquilamente pra poder dormir. Dá pra poder fazer as tarefas dormindo, eu já tinha acabado de acordar. E com a luz, gente, o corpo começa a acostumar. É igual como se ele virasse um despertador. O seu cérebro marca aquele horário, sabe? E tem vezes que eu acordo 5, 6 e tá, tipo, super de boa, né? Ah, por que você não tá acordando todo dia 5? Pessoal, porque essa mudança que tá dando certo tá começando agora. Então eu não vou esperar dar totalmente certo pra poder já compartilhar as coisas que eu fiz que começou a dar certo pra mim. Porque tudo na nossa vida é hábito, né? Tudo que você faz várias vezes se torna uma rotina, né? Então se você quer acordar todos os dias, você precisa estabelecer. A Lara acordando 7h30, 7 horas já está me ajudando muito, porque eu cortei a academia na parte da manhã, eu tô indo à tarde. O certo é ir de manhã. Beleza, mas a minha cidade tá muito frio. Então eu acordo e vou fazer a minha parte da manhã, a minha rotina da parte da manhã, que é a minha leitura. Eu leio, eu respondo os orçamentos agora na parte da tarde. Eu tirei ele da parte da manhã, porque tava me traindo, né? Dali eu já começava a conversar, já rolava o feed. E aí eu falei, não tá funcionando. E aí o que eu faço? Agora eu acordo, eu vou lá pra cozinha, né? Eu tomo meu banho, enquanto isso eu tô fazendo meu café. E aí eu já tomo meu café, já faço minha leitura. Eu pego o celular, tiro uma foto e eu já tenho que sair com ele de perto. Porque se eu ficar com ele muito tempo, eu já começo a rolar, né? A Lara tá compartilhando, mas não quer dizer que, tipo, todo dia dá certo. Não, mas é uma coisa que eu fiz, tipo, 3 dias seguidos. Eu falei, meu Deus, eu quero isso pra sempre, sabe? Então, tipo assim, eu comecei a fazer, mas eu tô compartilhando os meus erros e eu tô compartilhando os meus acertos e tô compartilhando os meus erros pra você que quer começar, pra você que quer sair do lugar, né? Então a Lara tá ficando improdutiva, a Lara tava ficando exausta, desanimada. Então toda vez que eu ligava a câmera, eu já falava assim, nossa, o dia já foi, eu quero gravar na luz do dia. Não, agora eu simplesmente falei, eu vou meter um tripé, vou colocar uma luz e mala, eu quero sair do lugar, eu não vou mais continuar negociando isso. Então foi o que a Lara fez, né? A segunda coisa. E aí na parte da manhã eu tomo meu café, eu faço meu período de oração, eu faço minha leitura, eu faço meu devocional, tomo meu banho, tava fazendo academia na parte da manhã, mas por alguns motivos não consegui de manhã, a gente tava indo à tarde, até por causa do vôlei. O nosso vôlei é à noite. Então, tipo, senão a gente começou a montar todo um roteiro do nosso dia mesmo, né? E aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu acordo, faço meu período da manhã, a parte da manhã geralmente eu não apareço nas minhas redes sociais muito, eu só vou lá dar um bom dia, né, igual eu falei, na hora que eu pego pra postar o meu café da manhã ali, café de vencedora e tal, pra motivar as pessoas, eu já posto logo uma frase do dia e eu já tenho que sair, porque antigamente eu ficava ali e aquilo ali tava me prendendo, né, o Instagram te prende, o TikTok te prende, quando você vai ver já foi, já tá na hora do almoço, e a Lara com 2 filhas, uma rotina muito corrida, eu não podia continuar fazendo isso, né, então foi a partir dali que a Lara teve que dar um jeito na parte da manhã. E aí eu vou lá, tiro a fotinha, pego, coloco o celular e já tenho que agarrar de novo. E aí a parte da manhã é dedicada às minhas filhas, né? Se a minha filha tem um trabalho de escola, um dever, se eu tenho que fazer o almoço, uma roupa que eu tenho que colocar pra lavar. Então a minha parte da manhã é toda pra organizar. Passo uma vassoura na casa, tiro os lixos, passo um pano, lavo o banheiro. O que precisar fazer tem que ser feito na parte da manhã. Porque a parte da tarde eu já pego o celular, eu já começo a responder, já começo a gravar, já começo a programar os reels, já começo a fazer tudo que eu preciso fazer no celular. Entendeu? Deu pra entender? Então o segundo passo é fica sem o celular na parte da manhã. Pelo menos os 3 primeiros segundos, 10 minutos, 1 hora do seu dia. Porque se o seu cérebro já acordar consumindo essa dopamina barata, o restante do dia vai ser improdutivo, sua mente vai ficar acelerada, tudo que você fazer você vai ver que tá pouco, tipo, eu não consigo focar, o seu foco nas atividades vai ser muito, tipo, você não vai conseguir, de verdade, né? Então se você sente que você não tá conseguindo, provavelmente pode ser por isso. Acordou consumindo ali, você é o dia inteiro, parece uma droga, né? Que você fica viciado naquilo, né? A expressão é muito usada até mesmo pela neurociência, as pessoas que explicam muito sobre isso, né? Mas é muito sério isso e eu comecei a evitar isso, tem dado muito certo, né? E a terceira coisa é, comece o seu dia agradecendo, buscando, lendo, fazendo alguma coisa que vai preencher a sua mente. Seria a terceira coisa. Leia, ore, faça do seu jeito, não precisa ser crente. Eu costumo dizer isso, não precisa ser crente pra orar. Reze, faz o que você tiver que fazer. Tenha a sua espiritualidade, faça o que tiver que ser feito, mas preencha disso pela manhã. Por quê? Porque o resultado do final do seu dia, ele começa no início. Se você começar reclamando, provavelmente o dia vai terminar uma droga, né? Pra ser bem sincera com vocês aqui. Se você começar o dia desanimado, se você já começar todo acelerado, nada vai dar certo. Você precisa acordar orando, lendo, e outra coisa que eu costumo dizer é montando um cronograma do seu dia. Porque senão você vai ficar totalmente perdida, você vai ficar totalmente desestruturada, né? Então, assim, vamos supor, talvez você tenha dentista, seu filho tem que ir pra escola, você tem que fazer almoço, tem que lavar roupa, isso e aquilo outro, vai colocando. Só que a sua cabeça em si, a gente começa a fazer uma coisa e aí a gente esquece o que tinha que fazer, porque a gente mexeu no celular, talvez aquilo precisava ser feito, você já tá atrasado, já tá indo pro médico, já tá indo pro dentista correndo, já tá pegando o ônibus atrasada, já tá totalmente insatisfeita, porque você começou totalmente somente com o que tinha na sua mente pra fazer. Então, pra mim ter foco, eu sempre um dia antes, né, eu costumo fazer isso um dia antes e nunca deixo pro dia, eu coloco, tipo, segunda-feira. O que eu tenho que fazer na segunda-feira? Uma dica também que eu quero dar pra vocês é, a minha semana nunca começa na segunda, a minha semana começa no domingo, tá? No domingo eu durmo todos os domingos com a minha casa organizada. Ninguém merece começar a segunda no meio do caos,
né? Então, a segunda-feira aqui em casa, assim que eu almoço, eu já arrumo a cozinha do almoço. O almoço eu já deixo pra janta, eu já faço que fica pra janta de domingo, né? Tipo, se for um churrasco, eu faço arroz a mais, a gente já assa carne a mais, a gente faz tudo a mais. Pra chegar de noite, tá tudo sob controle, não tem que fazer aquela bagunça no fogão, então eu já deixo o fogão limpinho, lavo as vasilhas, cozinha organizada, roupa. Gente, se o meu cesto tá com roupa no domingo, aquele pode dar uma máquina de roupa. Eu lavo, eu penduro. Ah, mas o domingo não é pra descansar? Sim, gente, eu faço, eu consigo, né? É o que eu consigo fazer. Eu também não me mato pra poder começar a semana desesperada, não. É o que eu consigo fazer. O meu cérebro já acostumou, pra mim já virou uma rotina, não é um fardo. Eu coloco a roupa lá, a máquina que bate a roupa, depois eu só tiro e penduro. Então não pesa pra mim, tá? Isso pra mim é super de boa. Ah, beleza, acabei de almoçar, eu já passo uma vassourinha na casa, já vou recolhendo os lixos, já amasso a colinha, porque segunda é todo dia de lixo, então eu já tiro todo o lixo, já deixo ele separadinho pra poder jogar na lixeira, já vou dando um check-up. Banheiro, beleza, tá nos conformes, tiro os bichinhos, joga um cheirinho, ah, beleza, roupa de cama, tá tudo bonitinho, porque eu já troquei na sexta. Então eu só venho dando aquela pincelada. Geralmente a casa não tá um caos no domingo, você não vai ficar cansado se você só manter essa organização. Então sempre antes de dormir, acabamos de jantar, lavo os pratos, deixo tudo limpinho, balcão limpinho, já deixo a semana organizada e o meu cronograma. Segunda é dia de quê? Beleza. Tem que produzir? Então beleza, produção. Beleza. Qual o horário da produção? Leitura. Qual que vai ser o horário da leitura? Leitura de 6 a 7. Beleza. De 6 a 7 é leitura. Beleza. De 7 a 8. De 7 a 8 eu vou tomar um banho. De 8 às 9. De 8 às 9 eu vou tomar meu café. Isso é um cronograma por alto, tá? Não é esses horários e não é desse jeito, é só pra você ter uma noção. Que tudo pra mim tem que ter uma ordem, tudo pra mim tem que ter sabe? Porque senão eu fico totalmente perdida. A vida não vai do seu acho que tem que ser assim. Ah, segunda-feira não sei não, deixa a vida me levar. Não deixa a vida te levar. Para de perder tempo e comece a estabelecer metas. A mente alcança, o seu corpo alcança aquilo que sua mente acredita. Beleza, se na segunda-feira você acredita que você vai fazer R$100 de venda, beleza, você vai fazer R$100. Porque você vai arrumar um modo, um método, alguma coisa que você vai fazer. Se você tem um negócio pra você vai fazer, você vai conseguir. Né? Porque você vai estabelecer isso antes, você vai criar isso antes. Não, na segunda-feira eu vou pra academia às 6, então beleza. O que você vai fazer pra dar certo? Você vai colocar o despertador no quarto ao lado, já vai deixar sua roupinha pronta. Não, beleza, vai dar tudo certo, já deixa seu tênis. Por mais que não deu certo sair às 6, sai às 6h10, mas não deixa de ir porque não deu certo naquele horário. Eu costumo dizer isso, porque você tá criando um processo, né? Nada acontece de repente, nada é muito rápido, né? Tudo na nossa vida é construção, principalmente pra você que quer reprogramar o seu cérebro, assim como eu tô reprogramando o meu, né? Porque eu tava acostumada a acordar meio-dia, eu tava acostumada a comer só besteira, a Lari tava num processo com umas dores que tava ligando a endometriose. Incrível, incrível. O cara já queria, assim, com todo respeito, o enfermeiro que me atendeu, já queria me dar o remédio pra tomar de endometriose. Já vamos tratar, tudo indica que eu falei, não, eu quero um ultrassom, vamos ver por dentro. Gente, no período que eu marquei até o dia que saiu, eu mudei a minha alimentação, comecei na academia, nós mudamos a nossa alimentação, por incrível que pareça. Totalmente diferente. As dores, as cólicas fortes sumiu. O meu, né, e, inclusive a minha cunhada testificou e ela disse que ela tava com endometriose, parece que no intestino, se eu não me engano. Era no intestino, no estômago, eu não lembro exatamente. Mas com a alimentação, deu tudo certo. Então eu falei assim, meu Deus, é real. Muda a alimentação. Eu não tenho dores fortes mais, eu não tenho as cólicas mais, eu não tenho o incômodo que eu tinha mais. Tudo que eu relatei sumiu, desapareceu, simplesmente com a alimentação. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá e ela falou, moça, nada, não tem nada que liga a endometriose. E eu fiquei muito feliz, porque eu tava com umas dores inacreditáveis, eu nunca tive dor de cólica, né? E as cólicas, tipo, ele me receitou um remédio muito forte pra cólica, porque nada passava dor. É uma dor muito forte, dores na relação. Então, assim, era muita coisa que ligava a isso, né? Quando eu relatei tudo que eu tava sentindo, ele falou, pode ser isso mesmo, né? E a menstruação atrasada, né? Toda desregulada, aquela mexida que virou, que todo mundo sabe, né? Quem já teve. Então, assim, com a alimentação, eu posso estar errada, pessoal, né? De ter falado sobre aonde estava a endometriose, que ela falou que com a alimentação mudou, mas eu quero até conferir depois pra poder deixar até nos comentários, né, esse caso, né, porque às vezes a gente fala aqui, a gente pode errar, a gente é um ser humano, né, a gente não é uma máquina também que lembra de tudo. E aí, a minha alimentação mudou e simplesmente as dores, nossa, sabe, tipo, eu fiquei impressionada, né, e não constatou nada. Ele falou, moço, não tem nada. E as dores sumiu, desapareceu, eu falei, glória a Deus. Né? Mas então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ir no médico se cuidar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, gente. A gente tem que mudar a alimentação, tem que fazer um exercício físico, né? Hoje eu postei algo no meu Instagram, que a academia não é pra ter o corpo bonito só, a academia é pra ter uma vida saudável, é pra não ter um corpo doente, né? Porque a gente precisa cumprir o nosso propósito nessa terra, mas pra gente precisa cuidar desse esqueleto aqui que Deus deixou, né? Dessa máquina aqui, né? Que a gente precisa da manutenção, é igual o carro, né? Você para de tomar água e enferruja, os rins param de funcionar. Né, parou de lubrificar, para de funcionar, gente. Tem que beber água, né? Eu tô sendo obrigada a beber água. Eu detesto beber água, né? Então, assim, ó, a garrafa tá aqui, já fica do meu ladinho, ó. Tem que beber água, tem que fazer alguma coisa por você, né? Só existe uma de você na Terra, depois que você for, já era, né? Então é sobre isso, né? A terceira coisa é, tem organização, pessoal. Monte um cronograma do seu dia, relata tudo que você precisa fazer no dia, eu tenho certeza. E vem dando um ok, o seu cérebro gosta ele gosta de recompensa, né? Então, beleza, fiz a leitura, ok, graças a Deus. Tomei meu banho, graças a Deus. Não aconteceu nos horários específicos, mas aconteceu, beleza, dá ok. Se parabeniza, né? Se dá esse mérito de falar, eu consegui. Missão cumprida, né? Todos os dias, gente, tudo que eu faço é anotado, é tudo que
que eu vou fazer? A minha vida é cheia de anotações, porque se você não anotar, você vai ficar totalmente sem rumo, você vai ficar totalmente sem norte, né? E você não vai conseguir executar nada. A minha vida é cheia de anotações. Eu não vou pro centro hoje sem anotar nada. Tudo, exatamente tudo eu anoto. Só os meus vídeos, que são basicamente sem roteiros, eu só coloco uma chave do que eu vou falar, né? Por exemplo, procrastinação. E eu já ligo tudo a procrastinação e começo simplesmente a falar com a experiência no que eu tô vivendo, no que eu tô passando, pra poder ajudar pessoas de fato a sair desse lugar. Não tem nada pior do que você querer fazer alguma coisa e não conseguir concluir. É péssimo. Né? Querer tirar um sonho do papel, um projeto no papel, você não consegue porque você é perfeccionista. Eu já fui muito perfeccionista, mas assim, nossa, que toque que eu tenho, sabe? Se esse controle não tiver aqui, a posição da câmera não tiver boa, eu não tô pronta pra gravar. Se essa caneta não tiver reta, se esse negócio não tiver aqui, se esse relógio não tiver, sabe? Tem que estar tudo no lugar, porque senão eu não gravo, senão eu não faço, senão não sai do lugar. Ai, sabe? Nossa, é muito ruim, eu sei como é difícil, mas eu tive que mudar, né? Eu não sei explicar exatamente como que eu mudei um pouco desse toque meu, né? Eu vou tentar, porque teve tantas mudanças na minha vida que eu não lembro de tudo, sabe? Mas, tipo, eu comecei a pensar, eu preciso sair no lugar. Eu preciso mudar. Isso, já, do jeito que tá, já não dá mais. Eu já não aguento mais. Sabe, eu tava começando a ficar com raiva de mim por eu tentar e não sair do lugar, né? Então faça isso, pessoal, porque o celular, ele te rouba muito seu tempo. A gente se compara demais com a vida alheia. Gente, nada do que as pessoas postam realmente é verdade. Todo mundo posta 10% da vida, os 90% fica oculto. Aquele casal que você vê se amando ali na rede social pode ter várias brigas ocultas que eles não vão mostrar. Por isso que quando a gente vê alguém separando, os divórcios acontecendo, o choque é gigante, porque a gente não imagina, né? Então, assim, foca na sua vida, silencia. Ah, Lara, o que eu posso fazer pra silenciar o Instagram? Para de seguir as contas que te roubam o seu tempo, para de acompanhar, porque aí, senão você não vai conseguir, né? Eu parei de seguir muita gente, porque automaticamente eu ficava ali vendo a vida da pessoa que ela tava fazendo, e aquilo ali tava roubando meu tempo, tava roubando meu foco, né? Então, enquanto não dá pra desinstalar o aplicativo, porque você precisa dele pra postar, talvez pra compartilhar o seu trabalho, silencia as contas, para, não deixa de seguir amigos, essas coisas não, porque vai dar ruim, eu já deixei de seguir, deu problema. Mas a pessoa não entendeu que era porque eu queria parar de procrastinar, parar de ver o que tava acontecendo na vida da pessoa, e eles levam pro lado pessoal, e não pode acontecer isso, então só silencia, né, com experiência própria, não deixa de seguir, porque senão eles vão levar pro lado pessoal. E é só você querendo mudar de vida e sair da roda, da corrida dos ratos aí mesmo, né? Então, cronograma, leitura, ore. Não pule essas etapas. Comece orando, comece agradecendo, porque Deus vai abençoar o seu dia. Não deixa Deus pro último plano, não deixa ele pro final. Coloque ele no início, já apresenta ele seus projetos. Porque se você começar orando, igual eu falei, lendo, você vai blindar sua mente, você vai começar com a mente forte, não vai ser qualquer comentário que vai te desmotivar. Se você começar orando, você Deus vai estar com você, Deus vai estar te ajudando. Sabe quantas vezes minha casa estava super bagunçada? Eu falei, Deus, eu não consigo arrumar essa casa. Porque eu falo que casa bagunçada é espiritual. Na maioria das vezes é espiritual. Tem um peso muito grande, algo que parece que te prende ali, você não consegue sair do lugar, você quer arrumar, mas você fica só ali no celular rolando, aquela bagunça, aquele peso, né? Parece que a casa fica até escura. E aí não, eu falei, não, eu tenho que começar do jeito certo, Deus me ajuda, Deus vai, segura minha mão. E aí eu podia começar a falar, não, então beleza, eu vou colocar um som, vou colocar uma música legal, colocava bem alto, e aí quando eu ia, eu já tava limpando a casa toda limpa, tudo no lugar, né? A oração, ela faz total sentido. Deus me ajuda a executar todas as tarefas do dia que eu preciso fazer, Deus faça o melhor, me ajuda a conciliar. Não coloca muitas tarefas para aquele dia, para você não se frustrar. Eu já fiz tarefas enormes, terminei, termina meia-noite, gente. Começa devagar, começa com o que dá. Vai ter outro dia pra você finalizar, né? Eu queria acordar, arrumar a casa, lavar roupa, lavar banheiro, limpar o quintal, lavar a rua, lavar meu carro. Eu queria tudo impecável, eu queria lavar cabelo de criança, queria lavar o cabelo da outra, queria lavar o meu. Gente, lava. No final eu tava quebrada, eu tava exausta, eu tava... E no outro dia eu tinha que fazer o quê? Acordar cedo de novo pra seguir a rotina. E eu tava acordando o quê? Meio-dia, porque eu tava cansada. Então não faça isso, gente, pelo amor de Deus. Divide as tarefas, né? Isso fala um pouquinho de ansiedade. Não confia no Senhor, né? Ele já está no seu amanhã. Então é sobre isso, galera. Nesse perfil a gente vai falar sobre tudo. Eu vou compartilhar tudo sobre a minha vida. Pra quem não sabe, eu sou artesã, eu sou decoradora de festas e aqui eu compartilho com vocês tudo que tem dado certo, tudo que tem dado positivo na minha vida. Eu falo sobre leitura, eu falo sobre experiências, eu falo sobre testemunhos da minha vida. Eu vou falar sobre tudo aqui com vocês, né? Salário sumir, muitas das vezes, nem é só procrastinação, é só uma adaptação à nova rotina. Tá? Eu sou muito grata a todos vocês que chegaram aqui nesse perfil através do meu primeiro vídeo, alguns que vieram através do meu Instagram, eu sou muito feliz com vocês aqui, né? Só deixa um like aí pra Lara continuar filmando, gravando e saber que tá valendo a pena. Eu confundo muito o YouTube com o Instagram, porque eu sempre tô lá, tô aqui, tô no TikTok. Pro YouTube, de fato, entender que esse vídeo fez sentido pra você, que de alguma forma eu consegui contribuir com alguma coisa que vai fazer você amanhã ser 1% melhor, né? Não comece querendo estar 100% melhor amanhã, não. Se você tiver só 1%, se de tudo que você anotou, você conseguir fazer uma dessas coisas, já tá valendo a pena, né? Ninguém começa grande, ninguém dá saltos grandes, não tenta dar saltos grandes, porque senão depois você vai retroceder e vai começar tudo de novo. Então começa devagarzinho, começa aos poucos. Se numa semana você conseguir fazer isso 2 dias, já é um sucesso. Não tenta conseguir concluir tudo nos primeiros dias, porque tudo que você tenta fazer rápido demais, depois na outra semana você fala, seu cérebro vai falar assim, você conseguiu na outra semana, nessa semana você pode procrastinar, e aí você vai procrastinar, porque eu também fiz isso. Então comece com pequenos saltos, vai devagarzinho, vai construindo, constrói do zero, constrói devagar, vai aos poucos, não tenha pressa. Você tá correndo pra quê? Você tá querendo disputar com quem? Tá querendo ser melhor que quem? Não precisa disso, a única disputa é com você mesma.
mesma, né? É com o seu sucesso, é com o seu futuro, é com a sua produtividade, com a sua qualidade de vida, né? E eu acho muito inteligente da parte de Salomão, porque ele pediu para Deus apenas sabedoria. Peça para Deus, me dá sabedoria. E você pedindo sabedoria, as demais coisas ele vai acrescentar na sua vida. E é isso, galera. Um beijo, fiquem com Deus. E eu conto com vocês aqui no nosso próximo vídeo.